Olá, colegas. Vamos aí estudar. Estamos no 20º vídeo, né? Quero só pedir a vocês a compreensão de vocês. Vocês estão vendo que esse estudo é um estudo bastante literal. Acho que o importante é que vocês revejam esses vídeos quantas vezes for necessário. Tá? Grave lá no seu MP3, MP4, coloque lá o fone de ouvido, onde você for, de ônibus, de carro, esperando lá o seu médico, não sei, na academia, por você está ouvindo. Esse é um modo que você ganha tempo, né? E que te ajuda muito na hora da prova. Por isso que é importante. Eu mesmo posso ler, que tem dispositivos, o professor está fazendo leitura, mas é importante. Isso vai te ajudar muito, tenho certeza, tá? E provavelmente quando eu paro, quando eu mesmo estando lendo, eu paro naquele artigo, aquele verbo, naquela expressão, tome cuidado, na hora que você está ouvindo, você fica atento aqui, não, o professor falou isso. Na hora da prova você lembra de tudo, eu tenho certeza, eu confio nisso. E não se esqueça, a vitória pertence a você, caro aluno. Ok? Olha, e também os exercícios que eu vou criando e nós vamos resolvendo diversas bancas aí. O problema que nós vamos resolver agora, a questão que nós vamos resolver agora é o seguinte, preste atenção. De acordo com o regimento interno do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, compete ao grupo 1 até o grupo 4 das câmaras cíveis, exceto, presta atenção, o que não está dizendo? O que eu vou ler agora, ele está falando que tudo que eu for ler compete aos grupos 1, 2, 3, 4 das câmaras cíveis julgadas, exceto uma assertiva que não compete esse grupo. Então vamos ver. Letra A. Processar e julgar a ação rescisória de decisão proferida em razão de competência recursal ou originária por suas respectivas câmaras. Letra B. O mandado de segurança contra ato de secretário de Estado do Tribunal de Contas, do Procurador-Geral de Justiça e do Advogado-Geral do Estado. Letra C. Restauração de autos perdidos, habilitação, incidente, suspeição oposta a desembargador e ao Procurador-Geral de Justiça e outros incidentes que ocorrerem em feito de sua competência. Letra E. Autorizar a instalação de comarca ou vara. Nós estamos procurando o exceto, a questão errada. A questão que fala, que diz que não é competência do primeiro grupo, segundo grupo, terceiro grupo e quarto grupo das câmaras cíveis. Então, a letra E, que é a letra falsa. Porque, na verdade, autorizar a instalação de comarca ou vara é competência da Corte Superior. Da Corte Superior. E não dos grupos cíveis. Está descrito no artigo 19, inciso 22, compete à Corte Superior autorizar a instalação de comarca ou vara. Então, caros colegas, as demais certificações estão corretas. Agora vamos passar uma por uma das corretas para vocês compreenderem. Compete aos grupos 1º, 2º, 3º e 4º das câmaras cíveis processar e julgar a ação rescisória de decisão proferida em razão de competência recursal ou originária por suas respectivas câmaras. Então, ela só vai julgar em razão da competência recursal originária por suas respectivas câmaras. B.
o mandado de segurança contra atos do secretário de Estado, do Tribunal de Contas, do Procurador-Geral de Justiça e do Advogado-Geral da União. O recurso de indeferimento de embargos em rescisório. A restauração de autos perdidos, habilitados, incidente, suspeição oposta a desembargador e ao Procurador-Geral de Justiça e outros incidentes que ocorrerem em feito de sua competência. Essas certidões fazem parte das alíneas A, B, C, E do artigo 20 do Regimento Interno do TJMG. Olha aqui. O inciso 2 do artigo 20 diz o seguinte: compete aos grupos 1, 2, 3, 4 das câmaras cíveis executar o julgado em feitos de sua competência. Executar os julgados que eles julgaram. Executar os julgados em feitos de sua competência. Delegando a juiz de direito de primeira instância a prática de ato ordinário. Como que poderia a banca cobrar isso, professor? Então anote agora. De acordo com o regimento interno do TJMG, compete ao primeiro, segundo, terceiro, quarto grupos das câmaras cíveis, preste atenção, executar o julgado em feitos de sua competência, delegando a juiz de direito de primeira instância a prática de ato extraordinário. Falso. A lei fala a prática de ato ordinário, ordinatório. Então aí, se a banca trocar ordinatório por extraordinário, ela estará invalidando a questão. Faça mais uma, professor? Faço. Mais uma. Verdadeira ou falsa? Compete ao primeiro, ao segundo, ao terceiro, ao quarto grupos de câmaras cíveis executar o julgado em feitos de sua competência, delegando a juiz de direito. Presta atenção. A juiz de direito de segunda instância a prática de ato ordinatório. Questão verdadeira ou falsa? Falsa. O que o inciso 2 fala: executar o julgado em feitos de sua competência, delegando a juiz de direito de primeira instância a prática de atos ordinatórios. Professor, faça mais uma assertiva? Faço. Mais uma. Já fizemos duas. Terceira. Verdadeira ou falsa? Compete ao primeiro, ao segundo, ao terceiro e ao quarto grupos de câmaras cíveis executar os julgados do tribunal, delegando a juiz de direito de primeira instância a prática de ato ordinatório. Questão verdadeira ou falsa? Falsa. Falsa. Na verdade, o que fala o dispositivo? Compete ao primeiro, segundo, terceiro e quarto grupos das câmaras cíveis executar o julgado em feitos de sua competência. Em feitos de sua competência, delegando a juiz de direito de primeira instância a prática de ato ordinatório.
É isso que a banca vai pedir para vocês. Presta atenção. O artigo 21, ele fala das competências. Compete ao grupo de câmaras criminais. Compete ao grupo de câmaras criminais. Eu vou também elaborar várias assertivas para vocês entenderem. Eu vou ler o dispositivo e depois nós vamos elaborar. Como que a banca poderia cobrar esse dispositivo? Vamos lá. Compete ao grupo de câmaras criminais julgar revisões criminais nos feitos da competência recursal do Tribunal de Justiça. Aqui está tranquilo, né? Porque nós estamos falando aqui, ó, julgar revisões criminais. Então, compete às câmaras criminais nos feitos da competência recursal do Tribunal de Justiça. Inciso 2. Julgar como câmara especializada os processos criminais contra prefeitos municipais por crimes dolosos contra a vida. Inciso 3. Julgar uniformização de jurisprudência criminal. Uniformização de jurisprudência criminal. Inciso 4. Julgar agravo regimental contra a decisão que rejeitar liminarmente, através de liminar, pedido de revisão criminal. Inciso 5. Julgar embargos infringentes em matéria de sua competência. Inciso 6. Julgar em feito de sua competência suspeição oposta a desembargador e ao Procurador-Geral de Justiça. Agora eu vou elaborar as questões. E vocês vão fazer comigo. Nós vamos responder se essa assertiva está verdadeira ou falsa. Vamos lá. Primeira questão. Compete ao grupo de câmaras criminais julgar revisões cíveis nos feitos de competência recursal do Tribunal de Justiça. Verdadeiro ou falso? Falsa. Falsa. Porque o dispositivo legal fala julgar revisões criminais. E não cíveis. Então, compete ao grupo de câmaras criminais julgar revisões criminais nos feitos de competência recursal do Tribunal de Justiça. Mais uma questão. Compete ao grupo de câmaras criminais julgar revisões criminais nos feitos da competência recursal de qualquer Tribunal de Justiça. Questão verdadeira ou falsa? Falsa. Porque o dispositivo legal fala: compete ao grupo de câmaras criminais julgar revisões criminais dos feitos da competência recursal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Mais uma questão? Mais uma. Compete ao grupo de câmaras criminais julgar revisões criminais nos feitos da competência recursal do juiz de primeira instância. Falso? Que loucura! Essa questão imbecil. Mas banca coloca essas questões. Ok? Falsa. Por quê? O que fala o dispositivo? Compete ao grupo de câmaras criminais julgar revisões criminais nos feitos da competência recursal do Tribunal de Justiça. Mais uma questão. Compete ao grupo de câmaras criminais julgar como câmara especializada os processos cíveis contra prefeitos municipais por crimes dolosos contra a vida. E agora? Verdadeira ou falsa? Falsa. Porque não é julgar, preste atenção, processos cíveis. Aos grupos das câmaras criminais
compete julgar como Câmara Especializada os processos criminais contra prefeitos municipais por crime doloso contra a vida. Os processos criminais. Mais uma? Vamos. Compete ao grupo de câmaras criminais julgar como Câmara Especializada os processos criminais contra prefeitos municipais por crimes culposos. Culposos. Questão verdadeira ou falsa? Questão falsa. Porque o dispositivo legal fala: compete aos grupos das câmaras criminais julgar como Câmara Especializada os processos criminais contra prefeitos municipais por crimes dolosos contra a vida. Dolosos contra a vida. Mais uma questão. Verdadeira ou falsa? Compete ao grupo de câmaras criminais julgar como Câmara Especializada os processos criminais contra prefeitos municipais por crimes dolosos contra o patrimônio. Questão verdadeira ou falsa? Falsa, porque o dispositivo legal diz: compete ao grupo de câmaras criminais julgar como Câmara Especializada os processos criminais contra prefeitos por crimes dolosos contra a vida. Contra a vida. Mais uma questão. É correto afirmar que compete ao grupo de câmaras criminais julgar uniformização de jurisprudência criminal. Questão verdadeira. É assim que fala o dispositivo. Compete ao grupo de câmaras criminais julgar uniformização de jurisprudência criminal. Mais uma questão. Compete ao grupo de câmaras criminais julgar agravo regimental contra a decisão que rejeitar liminarmente pedido de revisão criminal. Questão verdadeira. Literalidade do inciso 4 do artigo 21. Mais uma questão. Compete ao grupo de câmaras criminais julgar agravo de instrumento por decisão que rejeitar liminarmente pedido de revisão criminal. Falso. Assertiva falsa. Porque o dispositivo legal, o inciso 3 do artigo 20 diz o seguinte: compete às câmaras criminais julgar agravo regimental com decisão que rejeitar liminarmente pedido de revisão criminal. Mais uma questão. Compete ao grupo de câmaras criminais julgar, em feitos de sua competência, suspeição oposta a juiz de primeira instância. Verdadeiro ou falso? Falsa. Porque o inciso 6 do artigo 21 do regimento interno do TJMG diz o seguinte: compete ao grupo de câmaras criminais julgar, em feito de sua competência, suspeição oposta ao desembargador e ao Procurador-Geral de Justiça. Mais uma questão. Compete ao grupo de câmaras criminais julgar embargos de declaração em matéria de sua competência. Assertiva falsa ou verdadeira? Assertiva falsa. Porque o artigo 21, inciso 5, exala o seguinte: compete ao grupo de câmaras criminais
compete ao grupo de câmaras criminais julgar embargos infringentes em matéria de sua competência. Colegas, é uma alegria muito grande gravar esse vídeo na esperança de que ele irá colaborar com vocês, mesmo que de forma pequena, para aprovação no concurso público IPJ-MG. Se você acha que esses vídeos estão ajudando você ou vocês, compartilhe com amigos e colegas. Um grande abraço. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre o artigo 22 do Regimento Interno PJ-MG. Muito obrigado.